Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, boa tarde, como não ser tão magoável? Olha só, hein? Como não ser tão magoável? Ou seja, aquela pessoa que está sempre ficando magoada, né? É muito suscetível às críticas, qualquer coisa contrária que as pessoas falem, a pessoa já está ficando cabisbaixa, já está ficando toda acabrunhada, já está ficando tristinha. Como não ser tão magoável? Primeiro que, óbvio, a primeira dica é você ter consciência de quem você é. Isso é amor próprio e é trabalhoso. Por isso que tem tanta gente que se sujeita a condições péssimas, entra em relações de dependência emocional, relações tóxicas, porque o amor próprio é trabalhoso, dá trabalho. O caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil e mágico. E, bem, é labuta. Eu tô nessa labuta, eu acho que eu comecei esse processo de autoconhecimento, pelo que eu me recordo, foi lendo um livro de autoajuda. Nossa, eu vou até depois fuçar na minha biblioteca. Eu vou fuçar lá na minha biblioteca, bem, e vou achar esse livro. Porque eu vendo a capa dele, eu sei que livro que é, e eu quero ver qual é o autor, que agora eu fiquei curioso. Eu acho que o meu processo de autoconhecimento começou com aquele livro, porque eu vi que aquele livro ele me despertou para um mundo que eu não tinha ideia. E esse processo, então, deve ter começado em 1996, 97, que coincidiu também com o ano que eu comecei a fazer filosofia. Eu comecei em 96. Então, uma coisa já foi contribuindo com a outra, porque a própria filosofia também contribui para esse processo do autoconhecimento, né? Lógico, filosofia. Sócrates, né, meu bem? Conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento é labuta. É aqui, é você com você, é você enfrentando seus fantasmas, é você se enfrentando as situações, analisando coisas da sua própria história, da sua própria vida, trazendo à tona coisas que às vezes estavam encaixotadas lá e você preferia fingir que não viu. Então, o primeiro passo é esse, o passo do autoconhecimento, que dá trabalho. E, então, conforme eu vou me desenvolvendo no autoconhecimento, vou desenvolvendo amor próprio, eu vou entendendo também que eu não sou aquilo. Então, a hora que a pessoa falou aquilo, eu não sou isso. Então, eu começo a ficar menos raivoso. Eu começo a ficar menos magoável. Eu já não me magoo tanto. Porque na hora da raiva a gente explode, já xinga a pessoa também, já fala. Mas por quê? Porque nos atingiu. Por isso que a gente retribui, porque atingiu. E aí e aí você fica magoado. Quando você entende que você não é aquilo, você deixa ela falar. Você pode até rebater, mas você vai rebater com classe. Você não vai ser tomado pela raiva. E eu tinha isso, viu? E tenho ainda uns resquícios até hoje de ser tomado pela raiva. E se vocês assistirem vídeos meus quando eu comecei aqui no YouTube, aqueles vídeos lá que eu nem gosto de ver, eu não vejo. Lá vocês vão ver muitas vezes eu, enquanto tô lendo e-mails lá, não sei o quê, vocês vão ver eu falando. Porque aqui, meu bem, é assim, do jeito que vem, vai. E eu falo com orgulho ainda. Vocês vão ver vídeo meu assim. Por isso que eu falo, graças a Deus que a gente muda. E eu não tenho problema nenhum de reconhecer. Ou seja, olha lá, tá vendo? Naquela época, aquilo era o meu pensamento. Eu era esse ser raivoso. Que então, muitas vezes, eu deixava ser atingido. Eu fui modificando com o tempo, nesse aspecto eu ainda tenho muito a modificar? Muito. É um aspecto que ainda às vezes me pega, mas já mudei muito. Tanto que outro dia, né, eu coloquei um vídeo com uma mensagem tão bonita de Chico Xavier, né, falando de você celebrar o que você tem, né? Porque se você tá desse jeito, tem um seu irmão que não tem isso, tem o pai que não tem dá de comer pro filho. E aí a moça deixou no comentário lá do vídeo falando: quer dizer que eu tenho que ser feliz pela desgraça do outro? E aí
né? Eu coloquei assim para ela, minha querida, você está tão tomada de negatividade que a sua negatividade não deixou você perceber, afetou a sua capacidade de interpretação. O texto é belíssimo, o texto do Chico, né? É lindíssimo. E está falando, você não tem que ser feliz pela desgraça do seu irmão, mas você tem que ser grata por aquilo que você tem. Então assim, porque olha, o meu irmão nem tem isso, então eu sou grato por ter. Eu não sou grato, né, por eu não ser o que ele é. Eu me alegro porque ele está ali. Não, olha só, o meu irmão nem tem isso e eu tenho o cobertor para dormir. O meu irmão às vezes está dormindo lá debaixo da ponte, passando frio. Quantos são os que morrem de frio? Então, eu agradeço por isso que eu tenho. E aí eu respondi isso para ela. Eu falei, então você está tomada pela negatividade, né? Afetou a sua capacidade de interpretação e eu desejo boas vibrações a você. Foi isso que eu coloquei para ela. E aí ela respondeu depois. Ela colocou assim, não, eu tinha entendido. Ou seja, você está vendo? Ela não tinha entendido daquele jeito que ela colocou. Ela colocou, eu tinha entendido, mas realmente eu estou passando por algumas situações, mas ninguém tem nada a ver com isso, nem você e nem ninguém. Se eu tivesse respondido de forma raivosa, ela teria replicado com forma mais raivosa ainda, e nem teria reconhecido. Porque ela já começou falando, né, tipo, eu tenho que ser pela... E ela sabia que ela estava interpretando errado. Tanto que ela falou, não, eu tinha interpretado certo. Eu sabia que era essa a interpretação. Ou seja, mas eu quis vir alfinetar. Foi mais ou menos o que ela quis dizer. Eu quis vir aqui alfinetar. Porque eu estou passando por determinados problemas, você não tem nada a ver com isso, André, e nem ninguém. Eu que tenho que resolver. Então, você está vendo que coisa? Quando a gente começa a interpretar isso, primeiro, não tem a ver comigo. Eu não sou isso. No caso dela, ela não estava me ofendendo, certo? Tinha colocado um vídeo com uma mensagem lindíssima de Chico Xavier, né? Escrita por Emmanuel, enviada por Emmanuel e psicografada por Chico. E a mensagem era linda. Então, quer dizer, aquele comentário não estava me atingindo, mas eu resolvi falar porque eu realmente achei que ela tivesse interpretado mal. E a negatividade dela fez ela interpretar de maneira errada. E depois, para minha surpresa, ela falou que não, que ela tinha interpretado correto. Então, vocês estão vendo? Ela veio querer falar. Responda colocando a questão. Merece? Eu vou colocar a questão para a pessoa aqui. Meu anjo, você entendeu errado. É isso. E nesse aspecto, eu estou mudando agora. Porque eu era coicento. E, bem, e de vez em quando, o espírito da mula ainda toma conta de mim. Então, estou aqui confessando para vocês. E eu não tenho problema disso, porque sou humano como todos. Sou humano, senão não estaria aqui nesse planeta, né, bem? O planeta, estamos aqui nele justamente por sermos imperfeitos. Senão estaríamos em outro plano. Eu, de vez em quando, o espírito da mula, bem, vem. Ariano ainda, vem. A mulinha vem. Eu não sei se é assim, né? O coicinho da mula. Então a gente tem que entender, não é comigo. Deixa eu responder aqui pro meu irmão, porque assim, talvez ele esteja passando por determinado problema. E ele está descontando coisas. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Pois eu também pensei assim durante muito tempo. Até ontem praticamente. E hoje eu penso de maneira diferente. Né? Eu penso que hoje eu tenho que, pelo menos, tentar. Talvez eu não consiga. Eu tenho que tentar colocar a questão de outro jeito, de outra forma. Né? Não me deixar levar por aquele impulso, porque não tem a ver comigo. Aí a gente começa, então, a ser menos magoável. Porque não me atinge mais. A hora que a gente atinge esse nível, né, onde essas flechas, elas vêm, elas batem em mim, mas elas não penetram mais. Lançaram as flechas em mim. Mas é como se eu tivesse uma couraça. Ela bate e cai. Meu irmão, não é para mim isso. Você está equivocado. Pum, teu caiu. Não me penetra mais. Não entra mais, sabe? Não começa a fazer... isso não sou eu, então não tem que fazer parte de mim. Eu não sou isso que você está falando. Eu não sou isso. É uma interpretação equivocada sua. Eu não sou isso. Então aquilo não penetra, porque não faz parte de mim.
Mais ou menos isso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.